caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Nós vamos falar hoje um pouco sobre riqueza. Quando a gente fala sobre riqueza no Brasil, é um tema um tanto controverso, porque nós somos um país onde a maioria mais esmagadora da população é feita pela classe menos favorecidas economicamente, as classes mais pobres. Daí nós temos um percentual pequeno na classe média e um percentual menor ainda daquele que nós podemos chamar de ricos. Quando nós falamos de riqueza do ponto de vista bíblico, nós temos que tomar cuidado quando a Bíblia aborda o tema de finanças. Dois conceitos, quando a gente trata de finanças, são várias vezes repetidos. Os conceitos de ganância e o conceito de ambição. De acordo com o dicionário, ganância é uma ânsia, um desejo intenso, excessivo e incessante de ter ou de receber mais do que os outros. Isso é ganância. Ambição, por outro lado, é uma aspiração, uma vontade determinada de obter algo ou de ser bem-sucedido. Então, existe uma diferença muito grande entre ser ambicioso e ser ganancioso. No entanto, hoje, nós aprenderemos que nenhum dos dois pontos chega naquilo que nós conhecemos como maturidade cristã. Ser ganancioso é muito prejudicial à saúde física e também à saúde emocional e espiritual. As pessoas gananciosas vivem o tempo todo pensando em como obter dinheiro, em como ficar rico, em como ter mais coisas do que os outros. Coisas em maior quantidade, melhores e mais caras que os outros. Isso é bom ou ruim? Pessoal, todo mundo dormindo. Isso é uma atitude boa ou ruim? Não ouvi. Pessoal, não tomou café da manhã e nem jantaram ontem, nem almoçaram ontem, nem há uma semana. Acho que estão um mês de jejum. Aí com um mês de jejum é para a galera falar dessa altura. Então, ganância é uma atitude muito ruim quando nós falamos de aspecto cristão. Por outro lado, nós criamos ou desenvolvemos o conceito de ambição. Pessoas que são determinadas a melhorar de condição, ter coisas melhores, ter posses. Isso é bom ou ruim? Depende. Quando nós lemos a epístola de Paulo ao nosso irmão Timóteo, que a gente acabamos de ler, primeira epístola, capítulo 6, versos 9 e 10, nós entendemos que se preocupar com riquezas de forma geral, tanto faz ser o extremo da ganância, ou mesmo um pouco mais moderado na ambição, não é correto do ponto de vista cristão. Por quê? Ter riqueza é bom ou ruim? A riqueza em si, o dinheiro, é bom ou mal? É bom? Certeza. Uns dizem que é bom, outros dizem que é mal. Ter muito dinheiro, ser rico é pecado? Sim ou não? Querer ser rico é pecado? Eu acho, não sei. Ser rico é pecado? Querer ser rico é pecado? Você tem a ambição de ser rico, de querer muitas propriedades, focar nisso como um objetivo de vida, não é bom.
O Jonas balançou a cabeça aqui, não, e muitos outros. Se a gente for olhar a história bíblica, nós tivemos muitas pessoas ricas. Abraão, muito, muito rico. Abraão queria ser rico, sim ou não? Nunca. Ser rico nunca foi um foco da vida de Abraão. Daniel, em Babilônia, era um homem rico? Sim ou não? Daniel quis ser rico. José do Egito era rico. José do Egito era um homem rico. O segundo homem mais rico da terra. Ele quis ser rico em algum momento da vida? Não. Eles simplesmente nunca se preocuparam com isso. Com acumular riquezas. Teve um homem que teve a oportunidade. Deus o visitou e disse: ei, me pede o que você quiser. Ele pediu para ser muito rico. Ele disse: me dá sabedoria. E Deus disse: como você não quer riqueza, eu vou te dar riqueza. Vou te dar honra. Vou te dar muita sabedoria, muita prosperidade. E se você for estudar a história dos grandes homens da Bíblia, muitos deles foram prósperos, de forma espiritualmente falando e até materialmente falando. Abraão provavelmente era o homem mais rico de sua época. Jó era o homem mais rico de sua época. Daniel no Egito e Daniel em Babilônia e José no Egito foram durante muito tempo o segundo homem mais rico do mundo, mas nunca se demoraram nisso. Quando Daniel chega à Babilônia, acontecem algumas coisas que passam despercebido ao leitor superficial da Bíblia. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, e essa semana eu estava pensando muito a respeito disso, eu até fiz um comentário ainda há pouco na classe. Quando nós olhamos a igreja de hoje, e a igreja dos tempos bíblicos, nós vemos assim, nos tempos bíblicos o pessoal era mais crente do que nós. Sim ou não? Cada geração teve as suas qualidades, seus defeitos, suas aspirações, seus momentos de glória, momentos de vale também. Momentos de declive, momentos que chegaram aí no mais fundo do poço. Nós tivemos um momento na história em que muitas pessoas eram santas e outras nem tanto. Abraão. A igreja no tempo de Abraão era uma igreja, vocês acham que era uma igreja próspera, uma igreja abençoada ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal, só que a família de Abraão, os dois principais líderes da família de Abraão, era ele e Ló. Ló decidiu habitar em Sodoma. Se você olhasse para Ló, ele não estava numa situação muito boa. E quando você olha a história de forma pormenorizada, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus não destruiu a família de Ló por amor. Então, Ló era um crente, parente de crente, da família pastoral, mas estava longe de Deus. Tão longe que se não fosse por a intercessão de Abraão, a família dele tinha virado churrasco junto com o povo de Sodoma. O foco de Abraão, de grandes homens da Bíblia, nunca foi sobre o quanto que eu vou ganhar no meu contra-cheque. Eles faziam aquilo que a Bíblia fala sobre trabalho. A Bíblia nos dá alguns conceitos sobre trabalho. Sabe, Salomão diz assim, os preguiçosos diz assim, vai ter com a família, com a formiga, vai aprender com a formiga, preguiçoso. Porque eles trabalham de forma organizada, de forma zelosa. Isso é ordem. Uma vez eu ouvi o pastor, acho que foi Fernando Iglesias, dizendo com
em um sermão que muitos irmãos vão se perder por quebra do quarto mandamento. Aí o pessoal diz, pastor, quem é que está trabalhando no sábado? Não, não é trabalho no sábado. O quarto mandamento diz que são 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Tem uma galera bonzinha de saúde querendo descansar 7 dias por semana. Isso é complicado. Isso é quebra do quarto mandamento. Sem brincadeira, sem usar termos jacoso nem nada. Folgar 7 dias por semana, ser bom de saúde, é pecado. Porque o mandamento é bem claro. 6 dias trabalharás e 1 de descanso. Se você passar 6 dias sem fazer nada, você vai descansar no sábado de quê? É uma coisa a se pensar. Quando nós falamos em riqueza, e que a gente fala que querer, a ambição de ser rico é pecado, o querer ser rico é pecado, porque as pessoas, o próprio texto, a gente vai reler o texto e diz assim, ó, Paulo não está falando em parábolas, ele está dizendo assim, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, e cilada, e muitas concupiscências sensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e Paulo está dizendo que a galera que quer ficar rico, se não mudar de rota, se não mudar de planos, está perdida. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Uma coisa entre as pessoas que são ricas, porque aprenderam o conselho e receberam bênção de Deus, e as pessoas que são ricas por esforço próprio, por querer ficar ricas, é muito óbvio. Um certo dia, Abraão, provavelmente em uma das melhores, se não a melhor casa que existe na sua época, no melhor bairro, na melhor cidade, Ur dos Caldeus, quase 4.000 anos atrás, era uma das poucas cidades, se não a única na Terra, que tinha sistema de saneamento básico. O sistema de esgoto deles era perfeito. Tinham água encanada em casa. Era a cidade dos sonhos. E tinham até sistema de refrigeração, que imitava os ar-condicionados modernos. Tudo feito de forma artesanal, mas funcionava. Então, o melhor do conforto, do lazer e da comodidade humana, os melhores médicos, o melhor de tudo ficava em Ur. Só que Deus aparece para Abraão e diz, ei, deixa o teu apartamento de luxo aí, tua chácara muito bem equipada aí, tudo nos conformes, com vários riachos passando aí dentro da tua chácara, deixa isso daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí a Bíblia diz assim, Abraão passou muitas semanas brigando por Deus porque ele não queria ir. Foi isso? E Abraão saiu triste porque ele era dono de muitas riquezas. É assim que diz. Sabe o que a Bíblia diz? Abraão saiu. E Paulo fala isso de forma enfática, sem saber para onde ia. Abraão não sabia se para onde ele ia dormir, no chão, em cima de feno. Ele não sabia se ia ter comida suficiente, pasto suficiente para os seus animais, como que sua família ia se achar uma propriedade bacana. Ele não sabia. Ele simplesmente foi. Então você vê claramente que Abraão não tinha aquela vontade de ser rico. Ele era agradecido por Deus, pelo aquilo que Deus lhe dava e trabalhava de forma diligente. Isso é um dos conceitos que nos é dado. No livro de Eclesiastes, Salomão diz assim, toda oportunidade que você tiver de trabalho, de emprego, for um bom emprego, for honesto, trabalha com o máximo esmero. E você vai ser recompensado. Ele diz isso usando uma linguagem bíblica. Tudo que tiver à mão para fazer, faz-o de acordo com as forças. Eu sou pedreiro, o patrão não está me olhando, eu finjo que estou trabalhando. Isso é pecado. Eu tenho que ser diligente no meu trabalho, seja ele qual for. E ser diligente no trabalho não é vontade de ficar rico, são coisas diferentes. Eu vou trabalhar e naturalmente Deus vai me abençoar. Se Deus achar que dá para mim ser rico e continuar sendo salvo, de boa.
Só que ser rico não pode ser o foco da minha vida. A Bíblia nunca deu esse conselho. Por outro lado, a Bíblia nos dá conselhos diferentes. No livro de Mateus capítulo 5, verso 28. Mateus 5, 28. Sermão da Montanha. Mateus 5, 28. Diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu direito se faz tropeçar, verso 29, arranca-o, lança-o de ti. Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu lhe digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em relações sexuais ilícitas, a expõe a adultério, e aquele que comete que casar com a repudiada também é adúltero. E ele começa a dizer: amarás o teu próximo e odiarás seu inimigo. Eu, porém, vos digo, qualquer um, se teu inimigo precisar de ajuda, ajude-o. Orai pelo vosso inimigo, amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue. E ele continua fazendo vários outros preceitos. O que o Sermão da Montanha nos ensina? Cumprir a lei é muito mais fácil do que os intérpretes da lei e escribas supunham, e ao mesmo tempo muito mais difícil. É muito mais fácil porque nós não temos 613 mandamentos detalhados, escritos por rabinos, que é difícil até de memorizar para obedecer. Cuspir no sábado na grama é pecado porque você está regando a grama. Se você carregar, nem que seja um pedaço de lenço e não for grudada a roupa, é pecado, porque você está carregando peso. Se você tiver uma roupa que for de 2 tecidos diferentes, é mistura, é adulteração. Então você está pecando. Então, eram 613 mandamentos que tornavam a vida das pessoas que queriam seguir quase impossível. Por outro lado, não é tão faz de conta como algumas pessoas pensam. Jesus disse: está escrito que se duas pessoas, sendo uma ou duas delas casadas, cometerem relações sexuais fora do casamento, é adultério. Isso era o que estava escrito. Mas o espírito da lei é: se um homem olha para uma mulher com intenções sexuais impuras, já adulterado. Isso é muito mais difícil do que a letra da lei. É a lei no coração. É você estar o tempo todo na presença de Deus. O que isso tem a ver com riquezas? Quando a gente fala de ganância, o ganancioso é aquele que quer dinheiro a qualquer custo, quer enriquecer a qualquer custo, ele é desonesto nos negócios dele, ele não devolve o dízimo porque ele é muito mesquinho, ele, se for para fazer uma trambicada para ganhar dinheiro, ele faz, qualquer sujeira ele faz. Esse é o ganancioso. A gente tem um ambicioso, que é aquele cidadão que quer mais enriquecer, faz muito esforço, mas ele quer ir pelos caminhos lícitos. Ele não faz negócios ilícitos, ele quer fazer isso através do trabalho. Ele trabalha 16 horas por dia e quer enriquecer a qualquer custo. E nós olhamos e dizemos assim: a ganância é pecado, mas a ambição não é. No Sermão da Montanha, Jesus esclarece exatamente isso. O que importa não é o ato em si, é o foco, a intenção do coração. Sabe qual é o conselho que Paulo nos dá? Se vocês tiverem roupa para vestir, comida para comer, vocês devem ser agradecidos. Isso é contentamento. Não é não querer fazer o melhor. Eu preciso fazer o melhor. Só que o objetivo não é ganhar mais dinheiro o tempo todo. Esse não é o foco. O foco é fazer o melhor
E como consequência, eu vou ser reconhecido, eu vou ser abençoado. Isso é mais como uma consequência, e não como um objetivo, não como um foco de minha vida. Isso é apenas uma consequência. E é praticamente inevitável você ser dedicado, zeloso, e as coisas não virem com o tempo. A gente vê isso se repetindo dezenas e centenas de vezes. O sermão não, a parábola dos talentos diz exatamente isso. Se você for fiel e diligente no pouco, você vai ser colocado a responsabilidade sobre o muito. O foco não é ter o muito. O muito vendo como consequência. Você tem que ser diligente agora. Nas pequenas coisas. Eu faço um bico de vez em quando, sou adolescente, eu ganho R$50 aqui, R$100 ali, R$200 ali, R$20 ali, e eu não devolvo o dízimo, não devolvo minhas ofertas, eu não sou fiel. Eu não estou cumprindo a parte que me corresponde. E dessa forma, se algum dia eu chegar a adquirir as riquezas, elas podem vir de qualquer fonte, menos da fonte divina. Porque o texto bíblico é bem claro. Deus só vai te colocar no muito se você for fiel no pouco. As pessoas que são infiéis no pouco e chegam a ter muitas propriedades, elas podem ter uma certeza. Elas obtiveram de qualquer maneira, mas não foi dada por Deus. Tem muitas pessoas que pensam que prosperidade, fulano de tal, está na igreja e começou a andar de Hilux, Ferrari e tal, foi porque Deus abençoou. Nem sempre. Tem pessoas lá fora que são muito prósperas do ponto de vista humano, estão bastante distantes de Deus. E sou eu que estou tirando essas suposições do nada? Não. Você já ouviu falar de um cidadão chamado Faraó, do Egito? O cara era o cara mais rico do mundo de sua época. Dono, gerente, chefe, faraó, Deus, como queiram, da maior potência econômica e militar de sua época. Mas Faraó do Egito recebeu aquela riqueza das mãos de Deus, sim ou não? Não. Ele não era sócio de Deus. Não fez uma sociedade com os céus. Por outro lado, nós tivemos homens em sua época que fizeram e que foram muito abençoados. O sermão dessa manhã tenta nos advertir o seguinte: um texto-chave do Sermão da Montanha. Onde estiver teu tesouro, é aí que está o teu coração. Se planejar para ter uma profissão é pecado? Não. Todo mundo tem que ter uma profissão, todo mundo tem que trabalhar. Agora, quando essa profissão, esse emprego, essa iniciativa está me atrapalhando, a Bíblia deixa bem claro. Mesmo se for um olho estiver te atrapalhando, arranca e lança o dente. Nós devemos, hoje, no sábado de monomia, estar nos procurando. O que está nos afastando de Deus? Nós temos os 4 T da monomia. Meu tempo, um dos atributos mais importantes que Deus nos deu. O que está consumindo meu tempo durante o dia? Eu não estou fazendo revivados com a sua palavra, não estou estudando lição da escola sabatina, não estou dando estudo bíblico, não estou fazendo culto em casa pela manhã, ao meio-dia, à tardinha, porque eu não tenho tempo. Isso é verdade? Não. Todos os dias você recebe 24 horas novinhas em folha. E dessas 24 horas, o dízimo dela, pelo menos 2 horas e 24 minutos, é inteiramente de quem? De Deus. Não é que eu vou passar 2 horas e 24 minutos na presença de Deus e o resto eu vou fazer o que eu quero. Não. 2 horas e 24 minutos é exclusiva dele, para usar como ele mandou. As outras horas eu vou usar obedecendo ele, mas eu posso usar para fazer minhas coisas, para ir para o trabalho, para comer, para beber, para visitar meus amigos. Mas 2 horas e 24 minutos do meu dia é de Deus. Tem que ser gasto na presença de Deus.
E 2 horas e 24 minutos é muito mais do que o suficiente para você fazer o reavivado com a sua palavra, você estudar a lição da escola sabatina, você fazer 3 cultos durante o dia, ainda sobra tempo. É falta de tempo? Não é. O outro tempo, o meu corpo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. A questão é, eu estou usando o meu corpo para louvar a Deus? Eu estou colocando apenas alimento de qualidade no meu corpo ou estou colocando impurezas? E quando a gente fala de alimento, a galera pensa só do alimento físico. Ah, eu não estou comendo carne de porco, não estou fumando, não estou bebendo, mas estou consumindo alimentos que não agradam a Deus. Séries na Netflix que não agradam a Deus, no YouTube, conversas nas redes sociais, filmes, músicas, isso tudo é alimento que eu estou botando para dentro do meu templo. Essa alimentação está sendo de boa ou de péssima qualidade? Isso vai ser cobrado. O outro talento. Meus talentos, obrigado, Tiago. Os meus talentos estão sendo usados para o reino dos céus? Sim ou não? Ah, eu não sei cantar. Mas você não sabe cantar porque você já tentou e não deu certo ou porque você nunca tentou? Ah, eu não sei pregar. Você já estudou a Bíblia, já tentou, já pesquisou e não deu certo, você viu que não é seu talento, ou simplesmente você nunca tentou e disse que não é? Porque existe uma diferença muito grande entre pessoas que não têm um talento para determinada coisa e pessoas que nunca quiseram desenvolver determinado talento. Por exemplo, caligrafia é um talento que eu não tenho. Eu lembro que desde a 4ª série do ensino fundamental até mais ou menos o 2º ano do ensino médio, 1º ano por aí, quase todos os anos eu recebia um presente dos meus professores. Caderno de caligrafia. Eu tinha coleção. E eu me dedicava bastante. E minha letra nunca melhorou. Não foi falta de esforço, não foi é porque minha coordenação motora é massa mesmo. Então, isso é um talento que eu não tenho. Não tenho. Mas pode ter uma pessoa que tem a letra horrível por pura displicência. São coisas diferentes. Você não canta na igreja porque você não tem o dom de cantar ou porque você nunca tirou o tempo para ensaiar um hino em casa. Você está devolvendo os talentos que Deus lhe deu para a causa dele? Aí tem pessoas que dizem, não sei fazer. É professora de criança, trabalha de manhã e de tarde com criança, turma cheia de criança, chega aqui, não tem talento para contar uma historinha na classe das crianças. É falta de talento ou é falta de vergonha na cara? Ah, a semana todinha eu consigo um tempo de acordar, fazer meu devocional, pelo menos deveria fazer meu devocional, e chegar no meu local de trabalho 7 horas da manhã, 7h10, 7h15, sei lá. A escola sabatina, qual é o horário oficial de começar? Deveria ser 8h15. A maioria de nós chegaram de 9 horas para frente. Será se durante a semana que chegaram no local de trabalho de 9 horas para frente? Mas se alguém chegar e perguntar para você, o que é mais importante, Deus ou teu patrão, teu trabalho? Você vai dizer o quê? Só que você chega 5 dias na semana cedo no trabalho e não consegue chegar um dia na semana cedo na casa de Deus. Com as suas palavras você diz que Deus é mais importante, mas com os seus atos você está dizendo o quê? No livro O Pequeno Príncipe, Exupéry, acho que é o nome, esse é o nome do cidadão, do autor, ele diz o seguinte: palavras, meras palavras, nada falam ao coração. Não adianta nada você dizer, falar até bem bonito e não praticar. Tesouros. Quando a gente fala de
Mordomia cristã, a galera só lembra de tesouros. Esquece de tudo que ficou para trás. Os tesouros são importantes, são. Mas para que o dízimo foi instituído? O dízimo dos tesouros foi instituído. E você vê homens falando de dízimo na Bíblia antes de aparecer Deus falando diretamente. Lógico que lá no Éden isso já tinha sido falado, mas não está escrito na Bíblia. Mas nós temos essa informação através da Espírito de Profecia. Mas você vê um homem chamado Jacó. Ele sai da casa do pai dele com medo de ser morto pelo irmão. Jacó está no fundo do poço, moral e espiritualmente falando. Ele chega até um local e ele está exausto. Ele está com fome, ele está com sede, ele está cansado, com sono. Ele está um caco. Então, ele decide dormir. Ele está tão cansado que o travesseiro dele é uma pedra. Você já tentou botar uma pedra no lugar do travesseiro e conseguir dormir uma noite bem? E ele dormiu uma noite maravilhosa. Só que ali pela madrugada ele é acordado. E ele vê uma escada que conecta o céu à terra. E ele acorda espantado. E ele diz: olha, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Aqui é a casa de Deus. Aqui é Betel. E Jacó, quando levanta, quando dorme Jacó. Mas quando levanta, já começa o processo de transformação. Para ele se tornar o futuro Israel. Quando Jacó levanta, que ele vê a presença de Deus, ele faz um pacto. Ele diz o seguinte: eu sou miserável, eu sou mentiroso, eu sou pecador, eu sou um trapo. Eu estou fugindo da casa dos meus pais porque eu sou um covarde. Mas, Senhor, você não pode desse jeito, um covarde, um ninguém. Se o Senhor for comigo, me der pão para comer, água para beber, e o Senhor cuidar da minha vida, de tudo que o Senhor trouxer às minhas mãos, eu vou te devolver o dízimo. Antes de Jacó, o dízimo aparece na Bíblia. Até a historinha das crianças dessa semana que está terminando hoje. Abraão estava em sua casa, chega um servo desesperado, que tinha acabado de invadir Sodoma e Gomorra e levado todo mundo cativo, inclusive Ló e a família. Abraão, então, convida Ané, Escol e Anri, são 3 amigos deles, fazem uma aliança e, para ajudar o exército daqueles 3 homens, Abraão escolhe em sua casa 318 homens preparados para a guerra. E eles vão e eles conseguem vencer. Eles voltam. O rei de Sodoma, que é a cidade mais importante das 4 que foram levadas cativo, diz assim: ei, Abraão, eu sou a autoridade aqui. Se você me devolve as pessoas, se você quiser ficar com o ouro, com toda a riqueza, Abraão diz: não. A minha riqueza não vem de você. A minha riqueza vem de Deus. Eu não vou ficar nem com uma correia de sandália tua, para você não dizer que me enriqueceu. Mas de uma coisa eu não abro mão. De tudo que eu fui e resgatei, o dízimo vai para Melquisedeque, que era o sacerdote do Senhor da época. E daí por diante você vê vários homens e mulheres sempre devolvendo o dízimo. Quando Davi decide fazer um templo para Deus, Deus diz: ei, Davi, tu é muito sanguinário, tu não vai fazer templo, porque eu não preciso de templo, eu não preciso de nada. Teu filho, Salomão, vai fazer um templo. Mas eu nunca pedi um templo para vocês, eu nunca pedi nada, eu não preciso de nada. No livro de Romanos, acho que é Romanos, Paulo vai nos apresentar ele como dono da prata e do ouro. Aquele que tem tudo, ele não precisa de nada. E para que dízimo então? Didaticamente nós dizemos que é para construir igrejas, hospitais, pagar o salário dos pastores. E Deus estabeleceu isso apenas de forma didática. Deus precisa de dinheiro para isso? Não, de forma nenhuma. No meio do deserto, ele alimentou em torno de 15 a 20 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixes. E ainda sobrou 12 cestos cheios. No meio do deserto, ele alimentou 2 milhões de pessoas, sem pegar nada emprestado de ninguém. Ele deu comida à vontade durante
40 anos. Ele precisa do seu dinheiro para pagar o salário do pastor? Para dar alimento para o pastor, roupa, comida? Não. Para que o dízimo foi estabelecido? No livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, ela diz o seguinte: Deus tem um plano para salvar seus filhos. E o dízimo faz parte desse plano. Quando você pega 10%, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, se vai dar para pagar a conta ou não, você pega 10% e oferece as primícias para ele, você está dizendo, ó, Senhor me deu tudo, e eu confio que o Senhor vai sustentar a minha família. Eu não sei de onde vai sair. O sustento provém de ti, e eu estou fazendo isso como oferta de gratidão, como reconhecimento de que o Senhor é o dono de tudo. E quando isso é feito, o último profeta do Antigo Testamento, ao escrever o livro, o Malaquias, disse que Deus vai abrir a janela dos céus e fazer o quê? Eu gosto muito de pesquisar, eu fico curioso com algumas coisas. Janela dos céus. Que tamanho seria a janela do céu? No livro Visões do Céu, a Serva do Senhor diz que Jesus Cristo vai voltar pela constelação de Órion. Então nós, os adventistas do sétimo dia, acreditamos que em Órion está a porta do céu. As estrelas mais próximas de Órion estão uma da outra, próxima a algo, coisa pouca, 200 a 250 mil anos-luz. Você pega a luz, ela viaja 250 mil anos. Isso é um tamaninho próximo do que seria a fresta menor da porta dos céus. Agora imagine que a janela é a metade da porta. O tamaninho da janela que vai derramar bênção sobre a tua vida. E não, quem prometeu não foi Elvis, não foi pastor, foi Deus. Mas ele não prometeu bênçãos do jeito que você entende que é bênção. Ah, eu quero uma Hilux, eu quero uma SW4. Isso não é bênção do ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, bênção é você estar na presença de Deus. Com muita grana ou sem grana. E nós vamos terminar exatamente lendo esse texto. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. O verso 10 em diante diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. Não importa o que os homens veem, é só o que eles veem. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é contentamento. Isso não é querer ser rico, não é nem ganância, nem ambição. Isso é contentamento. Jó, o homem mais rico do mundo. Pense por um instante no seu emprego, no seu negócio, se você tem um negócio. Imagine você estar em casa, um sábado à tarde, de boa, ali, estudando a Bíblia, ou dando estudo bíblico, ou se preparando para vir para o JA, e alguém chegar e dizer: ei, você foi demitido. Ou então, entraram na tua empresa, queimaram tudo, não sobrou nada. Absolutamente nada. Nem um grão de nada para contar a história. Qual seria a tua reação? Antes de absolver o prejuízo das propriedades, que foi uma atrás da outra, chegou alguém e disse: ei, o teu filho mais velho estava comemorando o aniversário dele, convidou todos os irmãos para o banquete. Veio uma ventania, derrubou a casa, morreu todo mundo de uma vez só. Não ficaram doentes não foi para o hospital,
não deu tempo do pai chegar e nem ver o último suspiro. Morreu todo mundo. Qual seria a tua reação? O homem mais rico do mundo de seu tempo disse: Deus me deu, ele tomou de volta. Bendito seja o nome de Deus. Isso é contentamento. Ser rico não é pecado. Você apostar suas fichas nas riquezas daqui, é. Porque você pode até se empenhar por pagar o melhor plano de saúde. Mas quem garante a saúde é Deus. E Abraão tinha certeza disso. Assim como Jó tinha certeza disso. Tudo provém de ti e para ti tudo voltará. A minha vida pertence a ti. Eu estou no vale da sombra da morte, minhas finanças são uma bagunça. Confia em Deus e faz um pacto com Deus. Você não vai pagar as dívidas amanhã ou depois, mas pelo menos você vai colocar a cabeça sobre o travesseiro e saber que você não está devendo os céus. Comece a colocar as coisas em ordens. Comece a ser um mordomo de Deus. Porque a parábola dos talentos diz que, logo em seguida, diz que quando vier o Senhor, Ele vai cobrar. Todos os talentos que Ele entregou. Tudo que Ele te entregou para você tomar conta para Ele. Do tempo, dos talentos e do tesouro. E tudo vai ser cobrado com juros e correção monetária. Joalisson, quanto tempo gastava lendo a Bíblia por dia? Fabrício, quantas vezes você deixou de devolver o dízimo? Marfisa, tu deixou de cantar, tu deixou de pregar, tu deixou de fazer isso, porque eu te dei talento para isso. Deus vai chamar nominalmente. E quando os irmãos vão visitar, que eu não venho para a igreja, passa uma semana, um mês, os irmãos vão lá em casa me visitar, é fácil dar uma desculpa. Josília não está lá em casa todo dia, é fácil dar uma desculpa, ela pode até sair com dúvida, pensando em alguma coisa, mas ela não vai ter certeza, ela não sabe se ocorreu ou não, se eu estava doente ou não, se deu para vir ou não, mas você vai prestar conta diante de um Deus que você não pode enganar. Não, eu não estava devolvendo dízimo porque eu não ganhei nadinha. Fernando, é aquela empeleta que tu fez lá, aquele bico que tu fez R$200. R$200 não é nadinha. R$20 de dízimo pode não ser nada para você. Mas Deus está querendo que você devolva. Então não é a quantidade, é simplesmente a obediência. Uma vez um pescador estava no rio pescando, no vilarejo, e perto do barquinho dele passou uma lancha grande, com muitos pesquisadores, e o barquinho dele ficou afunda, não afunda. E observando aquilo, os pesquisadores viram uma Bíblia dentro do casquinho dele, pararam o barco e foram só para curtir, para tirar ele de onda. Disseram assim: rapaz, um rio caudaloso desse, com tanta água, tão grande, parece o mar, tu numa canoinha dessa, num casco desse, você não tem medo de morrer? Ele disse: não, eu confio em Deus, estou aqui para sustentar minha família, eu confio em Deus. Ele disse assim: tu lê a Bíblia? Leio todos os dias. Você acredita mesmo que, de acordo com esse livro que tu tem aí, um homem de quase 2 metros foi engolido por uma baleia? Tu acredita nisso? Ele disse: não. A Bíblia não disse que foi uma baleia, disse que foi um peixe, eu acredito. Agora, se tivesse lá escrito que era uma pititinga, eu acreditaria. Porque Deus é Deus. E se você, nesse casco aí, você cair e afundar? A minha Bíblia diz que o universo todo está nas mãos de Deus. Então, se eu cair e morrer afogado, eu vou só estar descansando nas mãos dele. Aqueles pesquisadores desses subiram de volta para o grande barco deles e foram embora sem argumentos. O quanto você confia em Deus? Do tanto de
Com a ordem dele andar sobre as águas ou ficar dentro do barco morrendo de medo? Do tanto de levar teu filho até o Monte Moriá para oferecer sacrifício porque ele mandou? Ou tentar arranjar uma desculpa? Eu não sei como vai ser o seu tratamento entre você e Deus. Só que Deus te chamou para ser mordomo. E mordomo cuida das coisas bem cuidadas. Eu não venho para cá para a igreja como eu vou para o trabalho. Embora alguns venham para cá de forma muito mais relaxada, muito mais preguiçosa, para cá eu deveria vir com muito mais disposição, com a disposição de adorar. Quando eu estava fazendo estágio, algumas vezes a gente foi fazer algumas visitas. Eu lembro quando a gente foi fazer a visita lá em São Luís, no tribunal, a gente percebe uma coisa: todo mundo que entra ali, de advogado, técnico judiciário, analista judiciário, auxiliares de forma geral, visitas, réus, todo mundo entra bem vestido e com o máximo de reverência. A gente passou mais de 2 horas lá dentro, eu não vi ninguém com piada, ninguém com... todo mundo com reverência, na casa dos homens. A questão é, será que a gente está tendo o mesmo tipo de respeito na casa de Deus? Oxalá que o Deus dos céus seja o nosso Deus, assim como foi o Deus de Jacó. Nós possamos fazer um mesmo voto que Jacó fez: Senhor, eu sou miserável, eu estou com medo, eu sou um covarde, eu estou fugindo disso, daquilo outro, eu fiz tanta coisa errada, mas se o Senhor tivesse misericórdia de mim, se o Senhor cuidar de mim, eu vou ser fiel. Que como Josué nós possamos nos levantar todos os dias nossa casa e dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo, santo, santo. Querido, bondoso e soberano Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoa de forma ilimitada, de forma que nós nem podemos perceber. O salmista disse: tuas bênçãos são tantas que se nós fôssemos enumerar, excederiam os números. A tua misericórdia se renova a cada manhã, diz o profeta. E por isso nós somos consumidos. Nós temos o privilégio de estar aqui na tua casa. Nós que somos apenas pó e barro, o Senhor nos deu o privilégio de entrar na tua casa, Senhor, de ouvir a tua palavra. Isso é um privilégio muito maior do que nós merecemos. Mas nos ensine a permitir que o teu Santo Espírito trabalhe em nós, de forma que esse privilégio não seja em vão, Senhor. Nós estamos voltando agora para os nossos lares, mas nós te pedimos: fica conosco, Senhor. Como clamaram os discípulos no caminho de Emaús: fica conosco, porque já é adiantada a hora e a noite está chegando. Nós estamos com medo. Fica conosco, porque o Senhor é tudo o que nós temos. Todas as nossas inspirações, todos os nossos anseios estão em Ti. Esse ano, depositar nossa energia não na busca de riquezas, mas na busca do reino dos céus. Nos ensina a ser diligente nos nossos trabalhos, mas nos ensina, Senhor, o tempo todo estar vivendo a atmosfera do céu, mesmo aqui na terra. Salva-nos para o teu reino, a despeito de nossas fraquezas, a despeito de nossas debilidades. Salva-nos e resgata-nos. Nós pedimos, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.